Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da nossa identidade como igreja, né? Pensando no que eu ia ministrar, pensei em tantas coisas. E eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja ela tem uma característica, né? O pastor Marcelo Honório esses dias até falou, né? Que crente é esquisito. Quantos entendem isso? E nós assumimos essa fama, né? Obrigado, viu, os músicos? Nós assumimos essa fama, né, de esquisito, de louco, né, de estranhos, né? E graças a Deus por isso, porque o evangelho é loucura, não é verdade? Para os que perecem, mas para nós o evangelho é o que? É o poder de Deus, amém? E quando o poder de Deus está operando, a gente não é muito normal mesmo não, amém? A gente pula, nós dançamos, nós gritamos, nós fazemos às vezes algumas coisas improváveis, não é verdade? Alguns choram, alguns gritam, alguns se levantam, apontam o dedo, alguns saem correndo, né? Nós temos essa identidade. Você está aqui comigo? E graças a Deus por isso, porque quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver Deus falando para o povo, grite, né? Nós vamos ver Deus falando, diga ao povo que marche, né? É umas coisas, né? Imagina, marche, grite, né? É umas loucuras. O muro lá que separava o povo da terra prometida, que era aquele muro de Jericó, Deus falou assim, ele só vai cair com um grito. Então às vezes Deus vai falar, grite, né? Então eu quero te dizer, você não é normal. Você não foi chamado, você foi chamado para viver acima, né, desse mundo. E você anda na contramão desse mundo, né? Geralmente no mundo, quando as coisas estão difíceis, as pessoas choram, né? Ou quando tem um obstáculo, as pessoas param. Mas Deus não. Deus fala assim, grite, corra, né? Dança, não é verdade? Se ajoelha, né? Às vezes tem alguns na rua gritando. Tem um irmão nessa igreja, que às vezes ele está na rua, ele fala, aleluia! Vem lá da esquina gritando, né? Então eu acho interessante isso. Essas loucuras, né? E é espontâneo, né? E essa é a nossa identidade como verbo da vida. Guaratinguetá, não sei se você lembra, as pessoas quando vêm aqui, elas falam assim, olha, vocês são famosos, falam-se muito de vocês, e uma das nossas características é o fogo, a alegria, o dançar no Espírito, o correr no Espírito. Sabe, amado, eu estou com saudade daqueles cultos que o povo ia embora para casa descalço. Esses cultos precisam voltar, é a nossa identidade. Às vezes era um sapato cheio de chulé, mas o povo dava. Ele dava para o irmão, meu irmão, Deus mandou te dar. Uma caatinga maior do mundo. Mas ele queria fazer algo. E quem recebia ficava empolgado, meu Deus do céu. Nem sentia o cheiro. Era o bom perfume que exalava. Amém? Uns tiravam o colar, outros tiravam o botão, uns davam o blazer. Quantas camisas eu ganhei maior do que eu? Eu ficava constrangido, meu Deus, como é que eu vou usar? Não é verdade? Mas ali estava sendo comunicado princípios. E foi isso que nos fez crescer. Amado, eu vou te dizer uma coisa. O que nós somos, o que nós fizemos, eu vou te dizer, não foi com esse número grande de pessoas que nós temos hoje. Foi com um grupo muito menor. Quando Deus nos falou desse prédio, nós éramos menos de 10 pessoas. E nós alugamos esse prédio. Nós já começamos na loucura. Não é verdade? E o meu público era mais as senhoras. E elas me viam correndo, gritando. Imagina, nós já começamos na loucura. Irmão, não adianta você querer ser normal. Mas pastor, isso não é meu estilo. Não, deixa eu te dizer, você já perdeu a sua reputação já faz tempo. Agora você é nascido do Espírito. Amém. Você tem uma nova identidade, você está inserido em uma visão, em uma igreja, que nós somos loucos mesmo, mas loucos por Cristo, por essas verdades. Nós nos empolgamos quando vemos alguém nascendo de novo, quando alguém está sendo curado, quando alguém está sendo alcançado, abençoado. Amém, irmãos? Então essa é uma das características que nós adquirimos ao longo dos anos e nós não podemos perder. Você não pode começar no fogo e terminar num frio desse na geladeira. Amém?
Sabe, o riso agora de algumas pessoas não pode ser, amado, como o riso do frio. Não pode ser esse. Amém? Não. É o riso do Coringa, ó. Não é isso? Aleluia. Então, amado, nós precisamos entender o propósito da nossa igreja, o propósito dessa visão. E Deus falou por boca de muitas pessoas, e não foi eu que determinei isso. Sabe, de repente a gente começou a correr. Eu estava pregando e algumas pessoas começaram a correr. Eu não falei, corra agora, vamos, corra, corra. Nunca fiz isso. Alguns rindo, ela por causa do... Eu nunca falei para ninguém rir, nunca fiz cosquinha em ninguém. Mas porque você foi se deixando ser levado. Eu já dei testemunho aqui, o Marcelo Honório estava nesse culto. Estava eu, Marcelo Honório e um outro grande amigo nosso. Num culto lá na Comunhão Ágape. Nós ficamos meio assustados com as coisas que a gente viu. E a gente se achava do fogo. Nós chegamos lá, quando ele falou, glória a Deus, aquele homem, foi um rebuliço maior do mundo, que eu falei, vai parar, isso não é possível. Mas irmãos, o culto começou às 7, 8 horas, eu não lembro, era meia-noite e o povo estava dançando, pulando, rodopiando, pessoas sendo curadas, e a minha imagem até hoje é o profeta Domingos, andando num pé só, uma igreja enorme, num pé só, ele pesava uns 100 e lá vai fumaça de quilo, eu me lembro. Eu falei, no mínimo uma cãibra tem que dar nesse irmão. Andando num pé só assim, ó. O culto todo, 2, 3 horas. Falei, tem que dar uma cãibra. Só que a gente se assustou. Eu me lembro que a gente foi lá para trás e encostou na parede. Falei, rapaz, eu não sei se esse negócio é de Deus, não. Mas eu vi pessoas sendo curadas e não sei o quê. E de repente, Herênio só para pregar. Aí foi um rebuliço maior ainda. E aí eu falei com o Marcelo e falei com esse meu amigo. Eu falei, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Ou está todo mundo errado e só nós certo, ou é ao contrário. Eu falei, rapaz, mas já que eu estou aqui, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma mergulhada nesse negócio aí. Falei, deixa eu ver como é que eles fazem. E eu comecei. Falei, Marcelo, o negócio está ficando bom. Esse negócio está pegando. Eu sei, meu amigo, que foi até de madrugada esse negócio. Foi, eu lembro. Que culto, irmão. Quantas pessoas curadas? E eu impressionado com o profeta Domingos, um labareda. Quando abria a boca, irmão, era cada enxadada uma minhoca. Impressionante. Eu nunca vi nada parecido. O terno dele inteiro ensopado, suado. Eu falei, não é possível, eu vou ter que entrar nesse negócio também. E depois você caiu para dentro e já era, irmão. O negócio é bom demais. Amém? Então, amado, lembra, você tem essa identidade. Ontem eu saí daqui assim, dancei, pulei, gritei, foi algo extraordinário. Amém, irmãos? Então, eu e você já sabemos, amado, a nossa identidade, nós não podemos perder isso não. Amém? Como igreja, nós não podemos perder. Foi isso que nos tornou quem nós somos hoje. Amém? Eu escrevi algo aqui, ó, porque se não sabemos para onde vamos, qualquer lugar serve, mas não é o nosso caso. Nós sabemos para onde nós temos indo. Nós temos uma visão bem clara, definida no nosso coração. Fazemos parte de uma visão séria. E sabe, amado, a gente dança, a gente pula, a gente corre, a gente grita. Sabe, a gente faz tudo isso, mas a gente apanha também. Não é verdade? Essa igreja tem essa característica boa, né? Que você vem para os cultos, você vem para aquele misto de emoções. O que vai ser hoje? Hoje vai correr ou vai apanhar, né? Mas a gente é tão louco que a gente vem. Pastor dizendo, se não gostou, vai embora, olha que loucura. Só louco faz isso, né? Mas essas coisas que acontecem, né? Mas, amado, não é o nosso caso. Deus já sinalizou para onde e como é a nossa visão, para onde nós vamos e que visão nós carregamos, e nós estamos bem certos disso. Agora, eu não sei se você sabe, nós estamos indo para algo maior ainda. Quantos creem nisso? Fala assim comigo, um novo prédio. E eu vou te dizer, bem amplo, com muita excelência e unção para cada área e departamento. Amém, irmãos? Agora, isso não é só para essa igreja. Diga amém, por favor. Isso vai escorrer sobre cada uma das nossas igrejas. Deus falou comigo que depois desses dias, depois desse mês, algo extraordinário de crescimento, de avanço, vai se espalhar no meio do nosso povo, no Vale do Paraíba.
Eu não tenho, não é só aqui não, sabe, São José, Taubaté, todas as igrejas, irmãos. Deus tem algo para fazer no Vale do Paraíba, e nós temos a nossa parte, amém? E graças a Deus por isso, amém, irmãos? Agora tem uma coisa, o que nos trouxe até aqui, que essa identidade, essa loucura, é o que vai nos levar até o cumprimento dessas verdades. Você está aqui comigo? Então, amado, eu e você precisamos lembrar que Deus falou muitas vezes por boca de muitos homens e mulheres, essas verdades, essas coisas a respeito de crescimento, de parede caindo. Nós estávamos olhando esses dias os TBTs, né? E cada um, você vai ver que cada um fala de crescimento, fala disso, fala de parede caindo, de pessoas chegando, sabe, da alegria daquilo que nós estamos envolvidos aqui. Amém, irmãos? Então a visão é grande. Por isso nós precisamos continuar nos princípios que nos trouxe até aqui. Sabe, amado, já fique certo, eu não vou mudar. Eu não vou mudar o que eu prego. E aliás, eu acho que eu prego sempre as mesmas coisas. Amém? Eu não vou mudar. Eu já descobri que é segurança para mim e para você ouvir as mesmas coisas. Foi isso que nos trouxe até aqui. E sabe, amado, nós estamos bem. Você entende isso? E nós vamos muito além. Então, que princípios foram esses? Como fé na palavra, confissão, como nós aprendemos ontem, vida no Espírito, crer na visão para esta igreja, desenvolver a nossa salvação, unidade, alegria, se mover no Espírito, e de fato e de verdade, você precisa pegar isso de uma vez por todas. Nós somos diferentes. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém, nós só somos diferentes, como o pastor Marcelo disse, esquisitos. Amém? Levanta cedo no frio, vem para a igreja, e às vezes não está nem com vontade de vir, mas vem, e chega aqui, de repente começa a correr, palavras são liberadas, você começa a borbulhar verdades dentro de você, amém? Nós somos o que então? Sobrenaturais, nós não andamos de acordo com esse mundo, você precisa entender isso, nós não somos normais, irmãos, nós somos seres espirituais, amém? Temos uma identidade, amém? Por isso eu e você, nós não vamos enfraquecer nesses princípios e principalmente na fé. Você está aqui comigo, irmãos? Eu e você somos responsáveis pelo cumprimento do propósito de Deus para essa igreja e dessa visão também. E você sabe, amado, nós temos desejos, nós temos sonhos de fazer eventos no estádio, e cada vez está muito mais forte dentro de mim, sabe, fazer evangelismo em massa. O meu desejo, amado, é que as pessoas vivam o que eu tenho vivido. Sabe, essa vida, eu não sei se você sabe disso, mas ser crente é luxo. Não é para qualquer um, é luxo. Amém? Ser crente mesmo é luxo. Agora, cretino não, aí aí não dá certo. Agora, ser crente mesmo é luxo, não é para qualquer um. E eu sei que você entende isso, amém? Por isso eu e você precisamos, sabe, sempre voltar, sabe, quando você perceber que você está esfriando, vai perto de uma labareda de fogo, ouve ele dar uma rajada ali, você manda ele botar a mão na sua cabeça, amém? E aí você vai ser incendiado de novo. Então, como igreja, nós temos essas características e nós não vamos negociar não, amém, irmãos? Você pode repetir comigo, falar assim, somos da fé, do Espírito, da liberdade, amém? Você é assim mesmo? Fala assim, eu sou livre, amém? Agora, nós também como igreja temos o foco o quê? Do tratamento do caráter. Não é porque a gente dança, corre, ri, brinca que Deus não trata o caráter. Na realidade, eu acho que a primeira coisa que é tratado é o caráter, amém? Isso faz parte das características desta igreja, amém? E a firmeza também, quantos entendem isso? Amém? E uma outra coisa que é o quê? Santidade. Amém? E a Bíblia diz que sem santidade ninguém, quantos se lembra? Verá o Senhor. Então são características, são coisas que como igreja nós carregamos e nós não vamos perder isso não. Amém, irmãos? Nossa igreja e liderança tem a consciência de que é por meio da igreja e de cada um de nós, os filhos de Deus, que quando praticando essas verdades da palavra, que vamos nos tornar uma igreja o quê? Relevante, uma igreja diferente, porque, amado, eu não quero ser mais uma igreja, eu não quero ser uma igreja que você vai lá, participa do culto, dá a sua oferta, seu dízimo, canta um louvor, chora um pouquinho, depois vai embora. Não, tem que ser empolgante,
Você tem que vir com expectativa para o culto, sabe, de saber, rapaz, Deus vai liberar uma palavra, eu vou pegar, você ama a palavra, a sua proposta é a palavra de Deus, então tem que ser desse nível. Por isso é que nós vamos ser uma igreja relevante, no meio de uma geração, que infelizmente tem se corrompido. Nós temos visto isso nos últimos dias, e amado, a igreja mais do que nunca precisa ser diferente mesmo. Quando eu digo ser diferente, é ir contra o pecado, contra essas coisas, sabe, as pessoas precisam olhar para nós e nos valorizar. Paulo, ele chega a dizer que eles precisam ver Cristo em nós, sabe, Paulo, o desejo dele era que as pessoas olhassem para ele e olhassem e vissem Cristo. Ele disse que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo, e nós devemos carregar essa verdade, e deve ser uma primícia na minha vida e na sua vida, amém? Eu quero que você abra a palavra comigo, por favor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 3, o verso 8, ele diz algo muito interessante, eu queria que você abrisse lá. Olha só o que está escrito a respeito desse assunto, né? Porque é pela igreja, amado, e é isso que eu quero chamar a tua atenção. São 12 anos, mas aquilo que Deus precisa fazer é por meio da igreja, é por meio de mim e de você. Então essa questão da unidade, essa questão da nossa identidade é muito importante, amém? Olha só, ele escreve assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, que graça? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. 10, presta atenção agora, para que, repita assim comigo, pela igreja. Então eu quero que você pegue isso, pela igreja, por meio de mim, por meio de você, e do ajuntamento, para que pela igreja, presta atenção, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido. Então, como vai se tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus? Fala assim comigo, por meio da igreja. É por meio da igreja, por meio de mim e de você, que esse mundo que está corrompido, que estão querendo que a gente aceite algumas coisas, que nós como igreja não vamos aceitar. Então é por meio da igreja, por meio de mim e de você. Agora como? Firme, convicto dessas verdades, porque estão querendo que a gente engula. Não vamos engolir isso, irmão. Amém? Nós somos o sal da terra. Nós é que somos a luz desse mundo. Nós temos que fazer a diferença. E Paulo diz, para que pela igreja, e quem é a igreja? Eu e você. A Bíblia diz, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido. Agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, em outras traduções, pelos anjos. Amém? E a Bíblia diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. 12, pelo qual temos o quê? Ousadia. Repita assim comigo, ousadia. Amado, a igreja precisa ser ousada para essas verdades que Deus tem para nós. Não dá, amado, para você viver, sabe, escondido. A igreja tem uma voz. Amém? Nós temos um comando da parte de Deus para fazer a diferença. E vai ser essa loucura do evangelho que vai atrair essa multidão. Esse povo que está sendo corrompido, estão querendo corromper essa geração nova que está se levantando. Amado, eu vou te dizer, no que depender de mim, não. Eu vou continuar pregando as mesmas coisas, firme, nos mesmos princípios. Amém, irmãos? E ele diz, no 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Presta atenção agora, mediante a fé nele. Você está aqui comigo, irmãos? É importante demais entender isso, como igreja. Então são 12 anos e eu quero reforçar, nós não vamos mudar. No que nós cremos, os princípios, a nossa identidade, está muito claro. Eu quero começar esse mês falando sobre essas verdades. E eu vou entrar num assunto daqui a pouco aqui sério, que eu quero lembrar você que a gente não vai mudar não. Nós vamos ajeitar a casa porque Deus quer fazer muita coisa. Amém, irmãos? Então nós precisamos lembrar dessas verdades.
Deus nos chamou para viver uma vida fora do comum. Fala assim, fora do comum. O que é viver fora do comum? Não concordar com essas coisas. Amém, amado? Não viver segundo esse sistema, muito pelo contrário. Nós é que vamos ditar o ritmo. É a igreja que tem que ditar o ritmo. Diga amém, por favor. É isso que nós precisamos assumir, seja lá no seu trabalho, na faculdade, em casa, no seu bairro. Eles precisam saber que você é diferente, que você é contra o pecado, que você dizima e oferta sim, que você é fiel, que você não trai a sua esposa, que você não vive na prática do pecado, amém, que você se guarda, que você lê a palavra, que você é um ser espiritual. As pessoas precisam saber, chega de ser um crente escondido, das caras, irmão, lá fora, diga quem você é. Jesus perguntou para eles, o que dizem que eu sou aí? Pedro falou assim, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas precisam saber quem você é. Você precisa dizer, eu sou filho de Deus. Amém? Como diz lá aquele irmãozinho, filho do trovão. Amém, irmãos? Porque o povo fica colocando essas porcarias dessas músicas do mundo, gritando na sua orelha, que se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está cantando. E tem alguns que estão cantando. Cachorro. Toma cuidado. Amém, irmãos? Então nós somos diferentes mesmo. E aí? Sou crente. Está doente? Me procura. Vou impor as mãos sobre a tua vida. Está com problema lá na tua casa? Me chama que eu vou lá. Foi para isso Paulo falou que ele foi ungido apóstolo, separado para promover fé dos eleitos de Deus. Você foi chamado para promover fé. Como é que promove fé? Chorando, calado, preso nas situações, nas contas? Não. Dá cara, irmão. Sabe que nem um doido. Eu sou curado, eu sou justo, não vai faltar. Deixa todo mundo saber o que você crê. As pessoas precisam saber o que você crê. Você é crente? Sou, aleluia. Sou crente aonde? Ali da igreja ali. É nada. Quem é crente tem uma voz. Quem é crente anda em fé. Quem tem fé fala. Amém? Fala o que? O que crê. E o que a Bíblia diz? Que você é justo. Que você nasceu de novo. Que você é doido mesmo. Esquisito. Amém? Gosta de coisa boa. É. Gosta de comer bem. E como? Aleluia. É. Gosta de carro bom. Crente gosta. De casa boa. Amém? Gosta de morar numa boa cidade. Gosta de dinheiro no bolso. Aleluia. Gosta de ir no shopping. Lógico que gosta. E essas coisas foram criadas para nós mesmos. Amém? Diga amém. Gosta do mar. Gosta da fazenda. Né? Tem quem goste, né? Eu não gosto de ficar com pernilongo, me picando, mutuca, não gosto. Mas tem quem goste. E eu respeito. E graças a Deus, amado, nós temos essas diferenças, né? Não é verdade? Você está aqui comigo? E nossa igreja é assim, todo mundo é diferente. Todo mundo se ama. Aleluia. Oh, faz assim. Olha aí para o seu irmão. Lindo. Raridade celestial. Amém. Aleluia. Você está aqui comigo, irmãos? Amém? Deus nos chamou para viver uma vida fora do comum. E eu estou disposto a viver uma vida fora do comum.
Porque, amado, tinham ensinado lá atrás que crente tinha que usar um terno surrado, com a mancha de subaco, de suor amarela debaixo do braço, com a camisa fedendo amarela, não era nem branca, era parda, uma caatinga terrível. Ensinaram que a gente tinha que sofrer por amor a Cristo, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Mas aí quando a gente lê Isaías 1,19, a coisa muda. Se quiser, em meu ouvido, comereis o melhor. Sabe, às vezes as pessoas, mas pastor, me contento com pouco, até chegar o muito na sua mão. Eu te conheço, raridade. Leva ele na churrascaria. Não precisa, mas leva para tu ver o que acontece. Leva lá, você vai ver. Bota ele lá dentro. Não vai ficar um sem passar, ele vai dizer arreia. Quando vir o garçom, ele, não, muito obrigado, picanha não, obrigado. Traz um ovo frito para mim. Vai nessa. Vai. Ele sabe o que é bom, ele gosta. Amém? Deus nos chamou para viver uma vida fora do comum mesmo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, pega que eu vou te dizer. Deus está nos chamando, mas eu creio que Deus está nos levando, e algo específico está vindo da parte de Deus, para depois desses dias, você começar a viver coisas extraordinárias. Eu não sei se você vai receber, mas vai chegar muita coisa para a tua vida. Casa, carro, sim, dinheiro, terreno. Mas eu já tenho, mas vai ter mais. Prédio para a igreja, prédio próprio. Amém, casa própria, eu sei, vai ter, pode se preparar, é a vontade de Deus. Está vendo, eu acho legal como o povo corre. É com classe, né? É isso aí. Mas quem tem fé, tem um comportamento, amém? Eu recebo também, aleluia, eu recebo. E esse é bonito, viu? Só vou ajustar, mas vai servir. Aleluia. Aleluia. Fica com inveja não, viu? Você ainda guarda aí. Esse nós vamos mandar para o alfaiate. Vou fazer questão de usar. Amém? Eu ganhei eu fui pregar em Angola, na África. E o pastor era um torão de forte. E ele falou assim, Deus me falou. Aleluia. Vozerão. Eu fiquei até com medo, eu falei, pode falar que eu ouço. Para me te dar um presente, hoje à noite eu vou trazer. Eu falei, o que você trouxer eu recebo, fica tranquilo. E aí ele trouxe um terno, quando eu coloquei o paletó, ficou aqui assim, ó. Eu falei, ficou lindo, hein? Perfeito. Você é bobo? Perfeito. Nossa, encaixou. Se eu vestisse a calça, eu estava perdido. Mas eu falei para ele, vou honrar essa semente. Arrumei um alfaiate e falei, vai caber dentro de mim esse negócio. E no dia que eu fiz, foi no culto de missões, eu mandei a foto para ele, aleluia. Honra a semente que você recebe. Amém? Tem colheita quando você honra, quando você faz os comandos que Deus falou para você. Então se prepare para uma vida fora do comum. Amém? Milagres extraordinários. Esse mês, irmão, eu vou te dizer o que eu disse ontem. Se prepare, liga as antenas espirituais, porque Deus vai te dar comandos, mas Ele vai liberar coisas sobre a sua vida, e você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Vai chegar de tudo que é lado. Amós vai se cumprir na tua vida. Sua cabeça vai girar. Tem gente que trabalhou esses anos todos, 2 anos de pandemia, para depositar agora na sua conta. Pode se preparar. Aleluia. E já começou. Tem um monte de testemunha aí, ó. Já tem gente recebendo. Vai recebendo aí. Aleluia. Nós vamos começar recebendo desde o início. Amém? E no final nós vamos dar testemunha aqui. Nós vamos pegar alguns vídeos. Já tem uns negócios, uns mantas aí que aconteceu aí. Essa semana aí que você não tem nem noção. Eu vou dar testemunha essa semana ainda aí de um negócio aí. Aleluia. Marcião, pode se preparar aí o manto, viu? Aleluia.
Ontem já me procuraram ali, pastor, saiu. Eu falei, eu sei. Fala assim comigo, saiu. Isso. Olha aí para o teu irmão como profeta agora, saiu. Você pode se alegrar por isso? Ei, aleluia! Ei! Amém, irmãos? Não somos normais. Se quer ver uma igreja normal, é pregar sobre isso o povo. Amém. Amém. Essa é a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Olha aí, isso é crente normal. Amém, irmãos? Aleluia. Vocês estão felizes? Muito. Agora, fora do comum é o que a gente faz. Amém. Amém, irmãos? Agora, como é que é isso? É pelo poder de Deus que vamos viver uma vida que agrada a Ele. Amém? É dele, por Ele e para Ele. Amém? 2 Pedro 1,3, abra lá comigo, por favor. Vitor, venha para cá. Dá deixa eu ver. Um sol maior. Sol da justiça. Dá um sol da justiça. Porque menor não, já chega meu tamanho. Amém? Eu estou pensando em coisas grandes. Chega! Aleluia! Vai ficar bom daqui a pouco, vocês vão ver. Quero ver essa alegria toda. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim, olha, visto como, olha como é que eu e você vamos desfrutar disso. E eu disse que é pelo poder de Deus que vamos viver uma vida que agrada a Deus, né? E Pedro, ele deixou isso bem claro. Visto como pelo seu divino poder, a Bíblia diz, nos tem sido doada todas as coisas. Dá um aleluia aí, por favor. Isso. Aleluia. É pelo seu divino poder, não tem nada a ver com a gente. Você está tão louco que você acredita que é doado todas as coisas. Fala assim, todas as coisas. Toda. É pelo poder dele. Amém. Todas as coisas. E eu gosto disso. Papai não dá nada pela metade. Por isso que é fora do comum. Como é que você vai receber todas as coisas e dizer amém? Não dá. Amém. E aí você percebe que a unção vai mudando. Uma onda começa a invadir esse lugar. Oh, aleluia. Vem comigo, Vitão. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom, irmão. Deus está trabalhando. Oh, para aqueles que nele esperam. Aleluia. Oh, 12 anos crendo nas mesmas coisas. 12 anos sonhando com estádio, com coisas grandes, com multidão. Só Deus poderia colocar isso no nosso coração. Porque senão eu ia pensar só em cuidar da minha família e pagar as minhas contas. Mas agora o meu maior desejo, meu maior anseio, sabe qual é? Alcançar a multidão, o povo, com essas verdades que mudaram a minha vida. Amém, irmãos? Esse é o segredo. E ele diz, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida. Amém? A vida que nós estamos aqui. E depois a piedade que é a vida com Deus. Agora de que forma? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Foi Ele que nos chamou e pelo seu divino poder nos abençoou com toda a sorte de bênção. Amém? E nos encontrou, ainda que desaprovado, mas agora, pela vida e o sacrifício de Jesus, nós estamos diante dele agora, sem medo, sem culpa e sem condenação. Por isso que a gente sai para dançar, para correr, porque nós somos chamados para a liberdade. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Fala assim, grandes promessas. Não dá para pensar pequeno.
Ele deu e é grande. Como é que eu vou pensar pequeno? É grande. Olha para o seu irmão, é grande. Amém. Muito grandes promessas, para que por elas, as promessas que são grandes, eu e você nos tornamos o quê? Co-participantes da natureza divina. O que é isso? Fora do comum. Fora do comum. Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Como é que é isso? Pelo poder de Deus. Que você vai se livrar daquilo que o mundo está querendo implantar em nós. Nós é que vamos ser a influência. Eu não sei se você tem percebido, amado, mas a igreja não tem mais se calado. A igreja tem se levantado. Deus tem levantado os seus profetas na nação para ser boca, mas Deus tem preparado muitos outros já faz um tempo, e eles estão se levantando agora. Essa próxima estação, Deus vai levantar muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus, que vai falar com ousadia, que vai chamar do reino do Espírito para o reino natural, aquilo que precisa acontecer. E essa geração vai se render, porque os sinais vão estar em manifestação. Milagres. Se houver necessidade, vai ter fogo do céu, vai ter milagres, intervenções divinas. Creia no que eu estou te falando. Coisas extraordinárias vão começar a acontecer nas nossas igrejas. Coisas que nunca aconteceram vão começar a acontecer. No meio do culto, na pregação, alguém vai se levantar da cadeira de roda. Pessoas vão se levantar dizendo: eu quero esse Jesus. Vai começar a acontecer coisas. Deus vai começar a nos inspirar. Músicas vão começar a ser cantadas que nunca foram cantadas. Notas do Espírito. Pode se preparar. Deus tem nos treinado. Deus tem nos treinado para esse tempo. Pode se preparar. Sônia, Deus tem falado comigo ao teu respeito. Se prepare, Sônia. Aleluia. Oh, aleluia. Como igreja, nós não podemos esquecer desses princípios. E aqui vem a mensagem para esse culto. Falei tudo isso para que você entendesse que nós somos diferentes, que nós não podemos viver como esse mundo vive, aceitar como comum aquilo que Deus reprova. Fala assim: Deus reprova muitas coisas. E eu não sei se você sabe, mas Ele deixou claro nas Escrituras. E como igreja nós precisamos nos levantar. Como igreja nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. E eu quero começar a encerrar esse culto falando sobre isso. Fala assim comigo: santidade é um caminho que deve ser seguido. Fala assim: andado por mim e por você. Amém? Nós não podemos esquecer o que a palavra trata a respeito de santidade. Amém, irmãos? Precisamos continuar a pregar e a ensinar sobre santidade. Isso é também uma marca que nós carregamos. A marca do temor. As pessoas já sabem, você já sabe. Não é porque quando eu vou pregar, eu falo assim: rapaz, eu não sei como é que vai ser, mas você vem preparado para correr, para dançar, mas também talvez para ser corrigido, para ouvir sobre fé, para ouvir sobre paz, para ouvir sobre alegria, mas também para ouvir sobre santidade, sobre temor do Senhor. Amém, irmãos? E hoje é um culto e ceia, é o primeiro culto desse mês comemorativo de 12 anos, e me subiu no coração algumas coisas, e eu queria lembrar que nós, como igreja, nós carregamos essas verdades. Abra comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 7. Paulo escreve àquela igreja, e eu quero falar com você a respeito disso. E eu vou repetir: nós precisamos e vamos continuar a pregar e ensinar sobre santidade. 2 Coríntios capítulo 7, o verso 1, Paulo ele diz assim: tendo pois, ó amados, tais promessas. Eu quero que você pense, quantas promessas eu falei agora há pouco? Tendo pois, ó amado, tais promessas, ele diz: purifiquemo-nos. É algo que eu faço. Eu não estou falando de justificação. Justificação foi por meio do sacrifício de Jesus. Agora a nossa parte é desenvolver a nossa santificação.
Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos parar de pregar sobre isso. É nisso que nós também somos diferentes. Por que pessoas não ficam? Porque não querem esse tipo de vida. Por que nós somos incomuns? Exatamente por conta disso. Porque nós entendemos aquilo que é santidade. E nós vamos continuar ensinando e pregando. Nós não vamos aceitar coisa errada dentro da igreja. De maneira nenhuma. Essa é uma das nossas marcas. Amém? Foi uma das coisas que eu mais sofri aqui, que me chamaram de grosso, que me chamaram disso e daquilo, por conta da forma que eu pregava e aquilo que eu pregava. Não vou mudar. Vou continuar pregando as mesmas coisas. Não adianta. Amém? E Paulo, ele escreveu: tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne, como do espírito. E ele diz assim: aperfeiçoando a nossa santidade, no quê? No temor de Deus. Fala assim: aperfeiçoando a nossa santidade, no temor de Deus. É algo que eu e você devemos continuar a fazer. Lembrar, pregar. Sabe, amado, eu ouço algumas pessoas falando: não se prega mais sobre santidade. Vem aqui no culto, vem aqui. Vem no Fortalecendo a Visão. Venha. Let's go. Come on. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes, e eu quero que você entenda isso, vamos estar em situações bem difíceis, mas a palavra diz que em meio a tribulações importa entrar no reino de Deus. Sabe, eu quero que você entenda o contexto que eu estou querendo te dizer. Sabe, amado, às vezes nós vamos viver momentos tão desconfortáveis nesse mundo, por conta do estilo de vida que a gente adotou para viver, porque a Bíblia fala de santidade, que você tem que tratar a carne e o espírito, e que às vezes vai ser tão desconfortável você estar em alguns lugares, em algumas situações, e tribulações e coisas vão se levantar porque você carrega essa vida. Mas o que importa é você entrar no reino de Deus, você adentrar os portões celestiais, ou desfrutar dessa vida que há no reino de Deus, que foi colocado dentro de nós. Mas nós precisamos dar uma resposta para isso. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Paulo, ele fortalece a alma dos discípulos. Eu não sei se você sabe, mas o Fortalecendo a Visão começou com um texto que Deus me deu, que está lá no livro de Atos. Eu queria que você abrisse lá, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Abra lá. Atos 14. Isso, eu gosto de ouvir esse barulho de folha. Esse barulho de folha, de Bíblia, é lindo. Olha aí o que Paulo, ele reúne todo o povo, né? E a Bíblia diz assim no 22, 14 e 22, fortalecendo. Fala assim comigo, fortalecendo. Foi nesse texto que o Senhor me deu a visão para o Fortalecendo a Visão. Paulo, ele reúne os discípulos, né? E ele diz, fortalecendo a alma dos discípulos. De que forma? Exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você está aqui comigo, irmãos? Nos importa entrar no reino de Deus. Agora, como que ele falou assim? Fortalecendo. Como é que se fortalece? Às vezes exortando a alma. Ele diz, não importa que tamanho de tribulação ou opressão que você esteja passando. Agora o que importa é que você passe e você entenda que isso vai te dar ampla entrada para o reino celestial. É isso que Paulo estava dizendo. Então eu e você, como filhos de Deus, precisamos viver desse modo. Que modo? Que agrade a Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 1. Aleluia. Paulo escreve e ele diz assim no verso 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos. Eu quero que você pegue essa palavra, vos rogamos. É algo que ele quer colocar uma força no que ele vai falar. É o que ele quer chamar a atenção. É uma exortação com força, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como
de nós recebeste, presta atenção agora, quanto à maneira, porque deveis viver, e o que? Agradar a Deus. Fala assim, viver e agradar a Deus. Olha o que ele diz, e efetivamente estáis fazendo. Ele diz, continueis progredindo cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu e você nos tomarmos cuidado, a gente é tão firme no início, com um desejo de aplicar a visão, mas se a coisa começa a crescer, e se você não tomar cuidado, você vai soltando as cordas. Isso geralmente acontece quando você vai confiando a autoridade para as outras pessoas. Eles acabam não fazendo da forma que você quer que faça. Quando você entende isso? E se eu e você nós não tomarmos cuidado, a coisa vai perdendo um padrão, como igreja. E aquilo que era algo forte, aquilo que era algo firme, começa a ficar ralo. E Paulo, ele deixa claro aqui, quando escreve para esses irmãos, que nós devemos continuar a viver, a agradar a Deus. E ele diz como é isso, né? Ele diz, e estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, não é para diminuir não, é cada vez mais firmes, porque todo dia entra gente nova na igreja. Já vi algumas pessoas falando assim, o pastor era tão brabo. Eu não mudei não, é porque você cansou de apanhar e agora está certinho. Eu continuo pregando as mesmas coisas que te machucava, é que agora não te machuca mais, mas pega quem está novo. Mas você era muito duro, é porque você precisava, né? Mas você também me tratou, a gente precisava um do outro, né? Eu me lembro um dia que eu encontrei o Alex aqui em cima, teve um chá de mulheres, ele ficou lá fora, e aí depois a gente teve um outro momento, né, que ele tomou a decisão de vir para cá, e ele me fez uma pergunta, está pronto para receber eu como tua ovelha? Eu falei, estou. Ele falou assim, tem certeza? Eu falei, boy, posso te fazer outra pergunta? Está pronto para receber eu como seu pastor? E aí a gente tem esse amor, né, um pelo outro. E a gente celebrou, faz 12 anos que a gente celebra, né? Daqui a pouco a gente precisa fazer uma festa, viu, Alex? Fazer uma reunião para a gente celebrar esse amor que a gente tem de 12 anos. Firme, genuíno, sincero, honesto. Amo esse homem de Deus, esse profeta de Deus. Amém? Eu fui uma grande bênção para a vida dele, eu acredito. E ele é uma grande bênção para a minha vida também. E junto nós estamos crescendo, na verdade. Como eu acredito que Deus seja para cada um aqui, né? Né, Lu? Ai, meu pai, Romeu, aleluia. Não vou ficar falando os nomes não, né? Mas Paulo diz, né? Mas vamos ficar com Paulo. Ele diz, continueis a progredir cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Verso 3, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E o que ele vai dizer? Que vos abstenhais do quê? Da cachorrada, não é isso? Da prostituição. Amém? 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 5, e não como desejo de lascívia, como os gentios, como o povo do mundo, que não conhece a Deus. E o verso 6 diz, e que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão. Agora presta atenção, agora o negócio vai ficar sério, porque o Senhor, contra todas estas coisas, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Senhor o quê? Vingador. Meu pai, agora o culto está ficando bom. Ele falou assim, nessas coisas eu sou o vingador. E Paulo falou assim, a gente já deixou claro, a gente já falou sobre tudo, mas estou lembrando vocês, que não tem nada a ver comigo não, é Ele. Amém? E olha só, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza,
e sim para... Você pode repetir comigo, fala assim, santificação. Amém? E no 8 diz Dessarte, quem rejeita, presta atenção, quem rejeita estas coisas, ou esses ensinos, não rejeita o homem, o pastor Zé Roberto ou quem está pregando, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando as pessoas rejeitam, conhecendo essas verdades, e continua praticando, está rejeitando quem está pregando? Não, está rejeitando Deus, e Paulo já deixou claro que ele é o vingador, para essas coisas, porque ele nos chamou para a santificação, e nós devemos progredir cada vez mais nisso. Diga amém, por favor. Amém? Então precisamos sempre lembrar do que Deus reprova, e essa igreja tem essa característica. Então, como líderes ou filhos de Deus, não devemos aprovar aquilo que Deus não aprova. Quantos concordam? Amém, irmão? Diga amém, por favor. Porque essa é a nossa identidade. Porque você vai estar numa roda de amigos e vai ver alguém errando e você vai ficar quieto? Se você ficar quieto, você consente. Amém? Agora abra comigo Romanos 12, eu quero chamar o pessoal da música já para cá. Romanos 12, 1, 28. Romanos 12, 1, 28. Olha o que a Bíblia diz, e Paulo falando para esse povo a respeito desses assuntos também. Romanos capítulo 1, verso 28. 1, 28. 1, 28 de Romanos, a Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus a respeito desse assunto, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, 31, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, 32, eu grifei isso, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Líderes que aprovam coisas erradas, também estão na sentença. Sabe, amado, se esse povo que está aí nos magistrados aí, julgando, né? Se eles soubessem o que está escrito aqui, a Bíblia diz, mas também aprovam os que assim procedem, querendo aprovar leis que Deus reprova, vai ter ônus, Deus vai julgar essas coisas, pode se preparar, a igreja está orando, nada está acontecendo à toa, essas coisas estão vindo à tona, e o julgamento de Deus vai vir também, pode ter certeza do que eu estou te falando, essa era a etapa da igreja, a dispensação da igreja, por isso que eu e você precisamos nos levantar, sabe, como voz de Deus, e reprovar essas coisas, amém? Nós não podemos fazer vista grossas para essas coisas. Diga amém, por favor. Essa tem que ser uma das marcas da nossa igreja. Nós não podemos perder isso. Amém, irmãos? Santidade é um caminho a ser trilhado por nós. Eu queria encerrar lendo Isaías 35. Eu queria chamar o pessoal para cá. Pode vir para cá. Abra comigo. Eu vou te mostrar que trilhar o caminho da santidade vai ser uma grande bênção. E eu quero que você entenda o que Paulo falou, que eu li de Paulo antes, que às vezes em meio a tribulações é necessário você passar, mas o importante é que você entra para dentro daquilo que Deus tem para você, que é a porta de entrada para o reino de Deus e as manifestações do que Deus tem para mim e para você. Mas o profeta Isaías falou sobre isso, ele falou sobre o caminho da santidade. Ele falou sobre a estrada da santidade. E eu quero que nós
pegamos e assumamos isso. Eu quero que isso fique, sabe, salvo no seu coração. O que a Bíblia diz a respeito disso, o que o profeta falou. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Abra lá, por favor. Se eu fosse você em casa, eu abria nesse texto aí, pegava a caneta, Isaías 35, e você grifasse isso. Porque o profeta vai falar de uma vida de felicidade, de uma vida de provisão, de graça, onde as coisas não vão te atacar, mas ele diz que esse é o caminho da santidade. Por isso que nós somos fora do comum, por isso que nós somos extraordinários mesmo. Amém. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmélio e de Saron. Eles, presta atenção, verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei, falai aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. E o que vai acontecer? Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águias arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, a areia embraceada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá, pega isso, a erva como canas e juncos, e ali haverá o bom caminho. Que caminho é esse? O caminho que se chamará o caminho da santidade, o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. O caminho da santidade não vai te fazer errar, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, nem passará por ele, nem se achará nele. Mas, pega isso agora, mas os remidos andarão por ele, mas os remidos andarão por ele. Eu vou repetir, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. De que forma? Com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Pai, essa é uma das nossas marcas: santificação. Pai, eu quero declarar aquilo que Paulo disse. Pai, nós não estamos perfeitos, mas nós estamos no caminho da perfeição. E nós queremos, Pai, hoje, nesse primeiro Fortalecendo a Visão, nesse culto de ceia, dizer, Pai, que nós vamos progredir cada dia mais no caminho da santidade. Nós somos justificados e perdoados, mas a santificação é um caminho que eu tenho que andar dia após dia. E eu preciso lembrar, Pai, aquilo que o Senhor reprova. Eu preciso levantar a minha voz com ousadia nesses últimos dias. Oh, Pai, a Tua palavra diz que quem anda, quem passa por esse caminho não errará. Alegria vai ser a coroa de quem anda, de quem faz a escolha pelo caminho da santidade. E eu declaro, Pai, essa estação, uma estação de santificação maior,
Pai, muito obrigado por maior graça, maior favor, aumento, crescimento, Pai, em todas as áreas, mas o caminho da santificação será o caminho a ser trilhado, Pai, o caminho de mergulhar na vida no Espírito, na oração em outras línguas, na meditação na palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por essa visão, Pai. Hoje nós começamos, Pai, um tempo novo. Pai, nós te agradecemos porque muitos estão chegando. É bem verdade, Pai, que alguns têm desanimado e pegaram outro caminho. Mas, Pai, aqueles que são filhos dessa visão, nós chamamos eles agora. Em nome de Jesus, nós declaramos olhos espirituais abertos, as escamas caindo. Nós não abrimos mãos de nenhum, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia.